Fala, meus queridos, tranquilos? Como eu prometi, uma videoaula extra sobre produção agropecuária brasileira. Só que o nosso foco agora vai ser mapear, na verdade, assim, quais são as regiões brasileiras que produzem hoje bens agropecuários e o que produzem, tá? Apesar de ser uma aula extra, é uma aula muito importante para nós, tá, pessoal? Inclusive, ela vai colaborar para a gente responder alguns exercícios na apostila e no plural e etc, tá? Pessoal, é o seguinte, a agropecuária brasileira, como nós chegamos a ver inclusive na parte 1 dessa nossa aula, a agropecuária brasileira passou por uma grande ou por grandes fases de expansão agrícola. Essas expansões agrícolas nós chamamos na geografia de fronteiras agrícolas ou franjas agrícolas, tá? O nome mais comum de ser usado por aí é fronteiras agrícolas, tá? Inclusive, pessoal, eu vou até me distanciar um pouquinho de vocês aqui da tela, que é para que vocês consigam enxergar bem, beleza? Em 1970, tá? No finalzinho dos anos 70, melhor dizendo, para o início dos anos 80, o Brasil terá a sua primeira expansão agrícola, a primeira expansão da fronteira agrícola. Então aconteceu da transição dos anos 70 para os anos 80. A agropecuária brasileira se expandiu do centro-sul, ou seja, aqui ó, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do centro-sul, se expandiu para o centro-oeste. Essa é a nossa primeira fronteira agrícola. A agropecuária brasileira começou a avançar, começou a conquistar novas áreas de cultivo e de criação de animais, beleza? Só que, pessoal, ao chegar no centro-oeste, a primeira fronteira agrícola brasileira deu início à degradação de um bioma. Essa região é a região de Cerrado. O Cerrado vai começar a ser degradado, beleza? Fortemente degradado. Então, a expansão agrícola dos anos 70 para os anos 80, a primeira fronteira agrícola brasileira, foi do centro-sul para o centro-oeste e ela permitiu um aumento da produção agrícola, mas também começou a gerar a degradação do bioma do Cerrado. E o Cerrado, pessoal, não é qualquer bioma. O Cerrado ele é reconhecido mundialmente como um hot spot, beleza? Ponto quente, tá? Hot spot são ecossistemas que possuem pelo menos 3.000 espécies endêmicas, ou seja, espécies que só vivem naquele ecossistema. Então, o fim do ecossistema significa o fim de todas essas espécies, beleza? Como se fosse uma hiperextinção. Só que aí, pessoal, agora, esse agora entre aspas, do final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Brasil começou a passar pela segunda expansão agrícola, ou seja, pela segunda fronteira agrícola, tá? A agricultura brasileira começou a se expandir do Cerrado, ou seja, do centro-oeste, para em direção da Amazônia e para em direção a uma região chamada de Matopiba, ok? Interior do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por isso Matopiba, tá? A Amazônia e Matopiba são as duas regiões brasileiras hoje que estão recebendo a fronteira agrícola, ou seja, são áreas de expansão agropecuária, beleza? Ou seja, a Amazônia agora está começando a sofrer a degradação, a substituição do ecossistema pelas lavouras, beleza? Ou por pastagens. E Matopiba também está sendo degradado. Mas, professor, em Matopiba nós temos qual bioma? Em Matopiba, pessoal, é onde fica uma parte do Cerrado. Inclusive, é onde o Cerrado ainda resiste, tá? O Cerrado tem 20% apenas sobrevivente, beleza? Lembrando que ele é um hotspot, tá? O Cerrado tem apenas 20% sobrevivente. E esses 20% está em Matopiba, exatamente para onde está indo a expansão agrícola brasileira, beleza? Com novos territórios para a agricultura, nós temos um aumento da produção e um aumento do lucro. Ok? Ah, professor, mas é produzido o que nessas novas áreas? Soja e pecuária bovina são os dois principais elementos agropecuários que são produzidos nas fronteiras agrícolas. Tanto na da década de 70 e 80, quanto nessa agora dos anos 90 e 2000, tá? Ou seja, ambos são commodities. Porque a função dessa carne bovina e a função dessa soja é ser exportada para o mercado estrangeiro sem qualquer tipo de transformação industrial. Então ela é vista como
commodities. Produto simples, sem transformação, que é produzido com o objetivo de exportar. Então essas são as duas fronteiras agrícolas brasileiras. A que o Brasil viveu na década de 70 e 80 e a que o Brasil começou a viver no final de 90, anos 2000. Tá? A primeira fronteira agrícola do centro-sul para o centro-oeste, degradação do Cerrado. E a segunda fronteira do centro-oeste para a Amazônia e Mato Piba. Fechado? Aí pessoal, eu vou destacar bem rapidinho para vocês, tá? Eu quero fazer um vídeo mais curtinho. Eu vou destacar para vocês quais são os principais gêneros agrícolas que o Brasil produz hoje, tá? Agrícolas e pecuários, beleza? Um deles é o café. O café, pessoal, tem vários estados que são destaques na produção, mas eu chamo a atenção, pessoal, para essa concentração de estados aqui, ó. Existe uma coisa em comum entre eles. Sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, eles têm uma coisa em comum. Todos eles possuem um clima tropical e eram cobertos por Mata Atlântica. Fechado? Então, quer dizer que esse clima tropical, principalmente tropical úmido, né, que é perto aqui do litoral, este clima tropical, ele acaba explicando o porquê a concentração da produção de café nessa região aqui, do sul da Bahia até o Paraná, pegando São Paulo, Minas e Espírito Santo. Tá? Os principais concorrentes do Brasil é a Colômbia e o Vietnã, também dois países de clima quente e úmido, não é à toa que o café, basicamente, ele gosta de clima quente e úmido, e o Brasil é responsável hoje por 1/3 da produção do café do mundo. Tá? As primeiras lavouras de café ocorreram no Brasil no século XVIII, no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, pessoal, seria aqui, ó, o estado de São Paulo, ele parece um pato, né? Costumo brincar que as suas fronteiras parecem um pato. O Vale do Paraíba seria essa regiãozinha aqui, ó, no rabo do pato, beleza? Do estado de São Paulo, já a fronteira com o Rio de Janeiro, beleza? É uma região de serras, é uma região bastante bonita aí, o Vale do Paraíba. É onde começou o café no Brasil. Hoje, temos grandes concorrentes, sim, mas somos responsáveis por 1/3 da produção mundial. Tranquilo? Lembrando que o café concentra-se no Brasil em áreas de clima tropical úmido. Beleza. Produção de laranja. Pessoal, o Brasil é um gigantesco e o maior produtor de suco de laranja do mundo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 80% da produção de laranja mundial é brasileiro. E a maior parte dessa produção está aqui no estado de São Paulo, bem nessa porção do interior de São Paulo, região de Bebedouro, Matão, Ribeirão Preto, assim por diante, tá? É aqui onde nós temos uma grande concentração de produção de suco de laranja, tá? Laranjais, que tem como objetivo a indústria de sucos. Os Estados Unidos é um concorrente brasileiro, mas mesmo com a concorrência dos Estados Unidos, a nossa produção é muito mais elevada. Porque basicamente a laranja é uma fruta tropical e o Brasil é um país predominantemente tropical, então isso favorece a gente, tá? Região de Bebedouro, Matão, também Ribeirão Preto é uma região de destaque, produção do suco de laranja, tá? Produção de laranjais. Temos como principal concorrente os Estados Unidos, mas somos produtores de 80% do suco de laranja vendido mundialmente, tá? Um outro destaque, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, pessoal, hoje ela se destaca principalmente no estado de São Paulo, tá? Só que há estados fronteiriços com São Paulo que também produzem quantidades consideráveis. Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais também são destaques, tá? Lá no Nordeste, Alagoas e Pernambuco são grandes produtores, mas a produção de cana-de-açúcar no Nordeste se concentra apenas no litoral. O interior é muito seco. O interior possui um clima semiárido, então não é possível o cultivo de cana-de-açúcar. São Paulo e estados fronteiriços com São Paulo são grandes produtores de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar no Brasil ela tem duas funções. Produzir o açúcar mesmo, ok? E produzir também o etanol, beleza, pessoal? A partir de 1970, o Brasil criou uma campanha chamada Campanha Pró-Álcool, ok? É uma campanha que aconteceu durante o regime militar. O intuito era criar um combustível que possa substituir o petróleo, tá? A gasolina, o diesel, o querosene, né? Ou seja, combustíveis de origem petrolífera, ok? Por conta de crises que o petróleo passa. O petróleo passou, pessoal, por grandes crises, assim, o preço disparou várias vezes na história do mundo.
Então o Brasil criou em 1970 a campanha ProAlco com o objetivo de gerar um combustível que possa, pelo menos parcialmente, substituir os combustíveis que têm como origem o petróleo, tá? Então, na verdade, a cana-de-açúcar hoje no Brasil tem essa dupla função, açúcar e etanol, beleza? A Índia e a Tailândia são concorrentes brasileiros, mas são concorrentes do Brasil só no ramo do açúcar. Na Índia e na Tailândia, a cana-de-açúcar deles era para a produção do açúcar apenas, tá? No nosso caso, açúcar e etanol. Então, a nossa cana-de-açúcar ela tem o objetivo de gerar energia, combustível, tranquilo? Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? Perceba como o Brasil já se destacou no café, na laranja, na cana-de-açúcar e assim por diante, tá? Soja. A soja, pessoal, por incrível que pareça, ela não é um gênero agrícola tropical. Ela não é. A soja ela é um gênero agrícola de clima temperado, subtropical. Tanto é que a soja no Brasil ela vai começar na região sul. Porque a região sul do Brasil é a única região que está abaixo do trópico. Então ela possui o clima subtropical, abaixo do trópico. Ou seja, um clima mais fresco, com temperaturas mais regulares, com a chuva mais bem distribuída e assim por diante. Porém, a partir da Revolução Verde, começou-se a produzir sementes transgênicas, geneticamente modificadas. Conseguimos transformar, por mudança genética, a soja em um gênero também tropical. Aí o Brasil vai começar a expandir a soja do sul para o centro-oeste. É a soja que estará na nossa primeira fronteira agrícola. Do sul, do centro-sul do Brasil para o centro-oeste. Hoje, os maiores produtores de soja no Brasil são os estados do centro-oeste, com destaque o Mato Grosso, ok? Essa soja não é para nós, o Brasil não tem uma grande demanda por soja, nós não somos grandes consumidores de soja, tá? O destino da soja brasileira é para a China, principalmente para fazer lá óleo vegetal e ração animal, beleza? E o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, tá? Então a soja, ela basicamente vai começar no sul do Brasil e vai se expandir para o centro-oeste a partir das sementes transgênicas, a partir da Revolução Verde. Beleza, pessoal? A soja não é para nós, é para exportação e o principal destino é a China. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, tá? Milho. O Brasil, pessoal, é um produtor de milho, mas não está entre os principais produtores. Inclusive aqui na América mesmo nós temos dois concorrentes que produzem em maior quantidade. Estados Unidos e México são produtores de milho superiores ao Brasil, tá? Isso acontece porque o milho também, por incrível que pareça, não é tropical. O milho ele é um gênero temperado, de clima subtropical ou temperado, igual à soja, tá? No caso brasileiro, hoje o milho também por conta dos transgênicos consegue ser produzido em várias regiões do Brasil. O sul concentra-se porque tem um clima adequado, tá? Mas também nós temos áreas do centro-oeste, do nordeste que produzem milho, tá? Mas o Brasil não é o maior produtor do mundo. Estados Unidos, México, a própria China, que também possui clima temperado, parte do território em clima temperado, subtropical, produz em quantidades maiores que o Brasil. Inclusive nos Estados Unidos e no México, o milho lá tem basicamente dupla função. Ele é alimento e ele é combustível. O etanol, ou seja, o álcool dos Estados Unidos e do México, vem do milho, não vem da cana-de-açúcar. Beleza? O milho produzido no Brasil, em várias regiões do Brasil, como nós vimos aqui, né, mas concentração no sul por conta do clima, tem tanto um consumo interno quanto também é produzido para exportação. Então o Brasil consome milho, assim como também exporta-se o milho. Então o nosso milho tem duplo destino. Beleza, pessoal? Nós não fazemos etanol de milho, tá? Nosso etanol vem da cana-de-açúcar, beleza? Cacau. A produção de cacau no Brasil se concentra na Bahia, tá? Principalmente no sul da Bahia, região de Ilhéus ali e tal, beleza? O sul da Bahia é a produção de cacau, só que a maior parte do cacau brasileiro vem de extrativismo vegetal ou coleta. Lembra do nosso módulo 1 do ano, tá? Extrativismo e silvicultura? O cacau brasileiro ele vem de extrativismo.
Ou seja, o cacau está naturalmente plantado, nós só extraímos o fruto. Beleza? O Brasil tem concorrentes, inclusive concorrentes que produzem mais cacau do que o Brasil. Gana, Nigéria e Costa do Marfim. Tudo país africano. Beleza? Só que lá eles conseguem produzir mais do que nós, porque o cacau africano é um cacau fruto de silvicultura. O cacau lá é plantado. Na África nós temos fazendas de cacau. Tá? Aqui no Brasil a maior parte é de extrativismo, coleta, beleza? Igual nós fazemos com o açaí, que nós estudamos no nosso primeiro módulo do ano. Tá? Hoje nós somos o quinto maior produtor, ou seja, produzimos numa quantidade considerável, mas ficamos atrás dos africanos, beleza? A maior parte do destino do cacau brasileiro e africano vai para a Europa, para as fábricas de chocolate, principalmente suíço e belga. Tá, pessoal? Bélgica e Suíça são os dois países que mais compram cacau brasileiro e africano. Lembrando, o nosso vem de extrativismo, o dos africanos, silvicultura. Por isso que a produção deles é mais elevada. Beleza? E pessoal, para a gente poder ir já fechando essa nossa aula extra sobre destaques produtivos brasileiros, produção de frutas. Tá? O Brasil é um destaque, é um grande destaque mundial na produção de frutas. E a nossa região maior produtora de frutas é a margem do São Francisco. Então eu vou mostrar uma imagem para vocês. Ó. Aí. Aqui nós temos o São Francisco. Nas margens do São Francisco é onde nós temos a agricultura, tá, de frutas, agricultura frutífera. Professor, mas peraí. A margem do São Francisco, ou seja, o Vale do São Francisco, não é Nordeste? É. O Nordeste não tem clima seco? Tem. Então, como é possível plantar frutas nessa região? Pessoal, na verdade, a produção frutífera brasileira, a fruticultura brasileira, ela só foi possível por conta de políticas de irrigação. O governo brasileiro vai, principalmente a partir dos anos 2000, investir, financiar irrigação para pequenos agricultores que vivem na margem do São Francisco. Então, pequenos agricultores camponeses começarão a ter acesso a estruturas de irrigação mecanizada e vão usar as águas do São Francisco para irrigar as lavouras de frutas. Pessoal, o melão mesmo, esse melãozinho da casca amarela, mais de 90% dele vem aí do Rio Grande do Norte, vem de Pernambuco, vem da Bahia, ou seja, estados nordestinos que ocupam a margem do São Francisco ou dos afluentes do São Francisco. Tá? Então, a produção fruticultura brasileira é uma produção irrigada, mecanicamente irrigada. Ela se concentra no Vale do São Francisco, ok? E grande parte dessas frutas vai para exportação. As frutas produzidas no Brasil ou são para consumo interno ou são para exportação. E a maior parte dos produtores são produtores camponeses, familiares. Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, são duas cidades basicamente nordestinas que, graças à política de irrigação, tornaram-se grandes produtoras agrícolas de frutas. Tá? Então o Brasil tem uma fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, na margem do Rio São Francisco, na região nordestina, beleza? Frutas que têm como objetivo o consumo interno e também a exportação. E por fim, ok, pessoal, a pecuária brasileira. Ok? O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo, beleza? O rebanho, inclusive, comercial. O objetivo do nosso rebanho é para a venda. Aqui dentro, mercado interno, quanto também para exportação, tá? Inclusive, por falar em exportação, nós somos o maior exportador de carne e derivados da carne que nós temos no mundo. Quando eu falo derivado de carne, eu falo também de linguiça, eu falo também de hambúrguer, eu falo de basicamente aqueles produtos que têm como origem animal, tá? O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Inclusive, nós temos mais cabeça de gado do que pessoas no Brasil. Nós temos mais de 210 bilhões de cabeças de gado, tá? O Brasil tem como principal importador, comprador de nossa carne, a Rússia. A Rússia compra a maior parte da carne brasileira. Afinal de contas, a Rússia é um país muito gelado. Ela tem grande parte do país coberto por neve.
e isso não permite desenvolver pastagem, por isso que a Rússia precisa comprar carne de fora, beleza? E o Brasil exporta essa carne para a Rússia, tá? Nós temos vários lugares no Brasil que são grandes produtores, tá, de pecuária bovina, mas eu destaco 3 regiões. Goiás, o estado de Goiás hoje é um gigantesco produtor. São Paulo, só que São Paulo, pessoal, concentra a pecuária bovina na pontinha aqui, ó, no bico do pato, ok? Região chamada de Pontal do Paranapanema. É aqui onde concentra o rebanho bovino no estado de São Paulo, tá? E o Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul também é na pontinha do estado, pessoal. Aqui nós temos o estado do Rio Grande do Sul. Seria mais ou menos aqui, ó, onde eu vou colocar o X aqui, ó. No Rio Grande do Sul é principalmente essa ponta do estado, chamada de Campanha Gaúcha ou Pampa Gaúcho, beleza? Repetindo, o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, tá? Bovino. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de seus derivados. Tem como principal comprador da Rússia e tem 3 regiões de destaque, tá? De produção: Goiás, São Paulo, só que em São Paulo perceba que os bovinos se concentram na ponta do estado, Pontal do Paranapanema. E no Rio Grande do Sul, a pontinha do estado também, chamada de Campanha Gaúcha ou Pampa. Pessoal, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul estão passando por um processo de intensificação da pecuária. Pouco a pouco o gado está deixando de ser criado de maneira extensiva e está passando a ser criado de maneira intensiva, confinada, sendo alimentado por ração, o que melhora a qualidade da carne, mas também encarece o preço dela. Beleza, pessoal? Então destacamos aonde no Brasil ocorre pecuária bovina, falamos sobre a produção frutífera na margem do São Francisco, né, a fruticultura irrigada, falamos sobre a produção de cacau no Brasil, né, concentrada na Bahia, aí, só que por extrativismo, produção de milho, destacamos a questão da soja no Brasil, okay? Teve uma expansão para o centro-oeste graças aos transgênicos. Cana-de-açúcar, que no Brasil tem dupla função, né? O açúcar e o etanol, né? A produção de combustível. Laranja, que o Brasil tem 80% da produção mundial, né? Concentrada no interior de São Paulo. E o café, que se concentra principalmente aí nas áreas de Mata Atlântica, nas áreas de clima tropical úmido, tá? Além de recordar com vocês as fronteiras agrícolas. Pessoal, então é isso. Eu vou gravar a nossa etapa 3 dessa aula e vou mandando para vocês aos poucos a nossa etapa 3 sobre conflitos agrários, beleza? Espero ter ajudado. Até mais!